No dia 18 de novembro de 2025, uma coisa bem estranha aconteceu. Não foi um ataque hacker, nem um cabo submarino rompido. Foi algo mais quieto e, talvez por isso, até mais assustador. Uma peça fundamental da internet que a gente usa todo dia simplesmente parou de funcionar. Essa foi a pergunta que milhões de pessoas se fizeram naquela manhã. E não era exagero, não. Por mais ou menos 90 minutos, uma fatia gigantesca do nosso mundo digital ficou inacessível. Imagina só, milhões de pessoas tentando abrir o X para ver as notícias, para se conectar, e em vez disso encontraram o quê? Nada, nenhuma timeline, nenhuma atualização, só um grande vazio digital. E o problema ia muito além das redes sociais. Ferramentas que parecem quase mágicas, como o ChatGPT, também estavam fora do ar. E é aí que a gente entende uma coisa. A inteligência artificial mais avançada do mundo, no fim das contas, depende dos mesmos canos e fios que o resto da internet. E naquele dia, eles se romperam. O apagão se espalhou para o lazer, para a comunicação. O Discord, que é o ponto de encontro de tantas comunidades, também ficou em silêncio. Trabalho, vida social, entretenimento, tudo isso dependia de um único pilar. E esse pilar, bom, era a causa de todo o problema. Para a gente entender esse desastre, a gente precisa conhecer a empresa que estava no centro de tudo, a Cloudflare. O nome talvez não seja tão famoso quanto o Google ou Amazon, mas a importância dela é, olha, colossal. Pensa na Cloudflare como se fosse o segurança e o concierge de um prédio muito importante, a internet. Antes de qualquer pessoa chegar no apartamento, que é o site que se quer visitar, ela primeiro passa por esse segurança. Ele verifica se a visita é legítima e, ao mesmo tempo, mostra o caminho mais rápido, garantindo que tudo seja rápido e protegido. Então, o trabalho dela se resume a 3 funções principais que a gente pode imaginar como personagens. Tem o porteiro, que barra os encrenqueiros, tem o entregador, que garante que o site chegue rápido, como uma pizza saindo da loja mais perto de casa, e o guia de trânsito, que organiza todo o fluxo para não dar congestionamento. Essencial, né? Pois é. Bom, se a Cloudflare é essa super segurança, como foi que ela não só falhou, mas falhou de um jeito tão espetacular? Vamos dar uma olhada na cena do crime. Essa linha do tempo aqui ela é muito reveladora. Às 11h48, o primeiro alerta. Mas o que é realmente interessante é o que acontece ao meio-dia. No exato momento em que uma manutenção de rotina começa lá no Chile, o mundo digital começa a desmoronar. A ligação é direta e mostra como uma ação local pode ter uma consequência global. Para milhões de pessoas, a internet não mostrava uma página de site fora do ar. Em vez disso, o que aparecia era essa mensagem enigmática. Ela ficava se repetindo num loop infinito, bloqueando o acesso. Mas o que isso significava? A explicação é surpreendentemente simples. Aquele sistema de verificação, ou porteiro, que a gente falou, teve uma falha interna. E em vez de deixar todo mundo entrar, ele trancou a porta e jogou a chave fora, barrando tanto os robôs quanto os humanos. Isso acontece por causa de um princípio de segurança chamado Fail Closed. A lógica é simples. Na dúvida, bloqueia tudo. É uma regra que prioriza a segurança acima de qualquer coisa. O problema é que, naquele dia, a própria medida de segurança se tornou a ameaça. Mas o problema era ainda mais profundo. A porta não estava trancada só para os usuários. Numa reviravolta irônica, as próprias equipes da Cloudflare, os chaveiros que poderiam consertar tudo, também ficaram do lado de fora. Essa é a pergunta que define a crise. Profissionais de TI no mundo todo, que são clientes da Cloudflare, se viram completamente impotentes assistindo seus serviços caírem sem poder fazer absolutamente nada. Essa tabela mostra bem a anatomia da impotência. O painel de controle, que é tipo o cockpit dos administradores, apagou. A API, que é o cérebro por trás das automações que poderiam salvar o dia, falhou. E o portal de suporte, a linha de emergência, ficou mudo. Basicamente, as equipes de TI não estavam só cegas, elas estavam numa sala escura, amarradas e sem poder pedir ajuda. E para piorar, ainda teve uma camada de ironia. O Down Detector, aquele site que todo mundo corre para ver se algo caiu, também caiu. E por quê? Porque ele mesmo é protegido pela Cloudflare. A ferramenta que mede o problema era vítima do próprio problema. Isso criou um vácuo de informação, o que só aumentou a confusão geral. Então, depois que a poeira baixou e os serviços voltaram, o que a gente pode aprender com esse evento? Quais são as implicações para a arquitetura da nossa vida digital? O número é impressionante. 20%. 1/5 de todos os sites que a gente acessa depende de uma única empresa para funcionar direitinho e de forma segura. Isso nos leva direto para a principal lição disso tudo. As conclusões são bem claras e diretas. Primeiro, a centralização é uma faca de 2 gumes. É eficiente, mas é perigosamente frágil.
Quando um gigante desses tropeça, ele não cai sozinho. Segundo, ter um plano B, como usar mais de um provedor, não é luxo, é sobrevivência digital. E terceiro, a lição do Down Detector. Não se instala o alarme de incêndio dentro do cômodo que tem mais chance de pegar fogo. As ferramentas de monitoramento precisam ser independentes. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A conveniência e a segurança que esses gigantes da infraestrutura oferecem são imensas, mas a que custo? A grande queda de 2025 foi um alerta severo sobre como a nossa dependência digital está arquitetada. A questão que fica é se não estamos construindo um castelo de cartas digital, bonito, eficiente, mas perigosamente frágil.